do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Número 38, se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Vamos, nesse momento, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Vamos pedir que nessa noite, e nesse momento que aqui estamos todos reunidos, para conhecer um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que chegou até a nós pelos Espíritos e pelos irmãos que vieram aqui encarnados com essa missão de divulgá-lo. Que possamos nessa noite sairmos daqui um pouquinho mais de conhecimento que o nosso irmão tão gentilmente veio aqui para nos ofertar com seu estudo. Que Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, e os irmãos do plano espiritual da casa possam orientar o nosso irmão para que ele possa ministrar esse estudo, essa palestra na noite de hoje, de forma que possa tocar o coração de cada um de nós que estamos aqui presentes. Que possamos sairmos daqui com mais fé, com mais alívio, com mais esperança, com mais leveza para encararmos as nossas dificuldades, as nossas lutas no dia a dia. Fique conosco, Senhor, essa noite, que assim seja. Graças a Deus. Ao nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje a proposta é a gente bater um papo sobre o livro que ele acabou de ler, Fonte Viva,
nós vamos bater um papo sobre o capítulo 66 desse livro, que é justamente Acorda-te e Ergue-te. E Emmanuel nos dá, o Espírito Emmanuel, ele tem a capacidade de pensar dentro do Evangelho frases, passagens, e trazer para a reflexão nossa que nos desnuda e nos obriga a pensar, nos obriga a refletir o que de fato a gente está fazendo aqui. Então eu vou ler parte do capítulo 66 para que a gente possa entender e assim a gente começar a refletir sobre eles. Acorda e ergue-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. E aí Emmanuel começa a reflexão da seguinte maneira. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinitivamente, enquanto se alonga no debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebam vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que lhe cobre de frutos, ou da abelha que terce o favo de mel, não se lembra do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. E aí vou dar uma parada só para a gente entender essa palavra, comezinho. É o simples, é o simplificar, é começar a fazer o simples, o básico. E a gente às vezes não desperta, quando ele fala do dia, que não percebe vagamente a produção da natureza e não percebe o dia, a existência do dia. Ele está se referindo a essa vida. A vida material que ora nós temos agora no planeta, porque nós somos espíritos encarnados. E a nossa vida, para a nossa imortalidade, para a nossa eternidade, é uma fração de dia. E a gente está desperdiçando esse dia de trabalho. E a gente tem a comprovação do que o trabalho no simples fato de observar a natureza. Porque toda criatura que hoje habita a Terra tem uma função. Porque nós seríamos diferentes. Porque a ociosidade. Se a abelha faz o mel, um simples, se você olhar anatomicamente, a abelha seria incapaz de voar. Porque aerodinamicamente ela não tem condições de voar. Mas ela voa e faz o mel. Então é disso que ele está falando, o acordar. Acorda e enxerga o que você tem de benefício que você não está usando, porque você está cego, está vendado, está ocioso. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. E isso é uma cultura nossa, porque quando morre alguém, nós temos o hábito de adornar o caixão, de maquiar o nosso ente querido, de dar uma aparência melhor a ele. Mas é aparência, porque a vida já não está mais ali. Então a gente está de novo gastando tempo com um trabalho inútil, que não há solução. Porque a gente ainda está enxergando a vida como fração de matéria. E na verdade nós somos espíritos. Nós somos indivíduo espiritual que fomos criados para a espiritualidade. E estamos aqui na matéria. Estamos na matéria porque aqui é onde a gente vai aprender. Eu estava conversando agora com Denise e eu falei justamente disso. No Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta o seguinte, a questão, se não me engano, é a 132. Por que encarnar? Porque se eu sou um espírito, vou morrer, voltar a ser espírito e vou viver eternamente, por que a necessidade de encarnar? Essa é a pergunta do Kardec. E a resposta é, Deus lhes impõe a encarnação para que vocês possam progredir, para que nós possamos progredir. Então aí começa uma dúvida. Como Deus me impõe se Ele me dá livre-arbítrio? Quer dizer então que eu não tenho
a possibilidade de escolher? Não. É uma imposição, porque é uma questão de lei e educativa. E isso é sinal de amor. Ele impõe para que a gente cresça, assim como a gente impõe aos nossos filhos tomarem vacina, tomar uma injeção, tomar um remédio amargo. É imposição. Ele não quer tomar, mas ele só enxerga o benefício da dor. Ele só sabe que tem dor. E a gente enxerga o benefício do remédio que vai ser aplicado. Assim Deus faz com a reencarnação. E a segunda pergunta é a seguinte, se não me engano, na 166. Pode o espírito, então, só progride se ele vem na carne? E a resposta dos espíritos é taxativa. Não. Ele pode progredir no estado errante, ou seja, estado espiritual sem a matéria. Porém, necessita reencarnar, vir ao laboratório da Terra, para que ele possa pôr em prática aquilo que aprendeu. E lá, no estado errante, progride-se de acordo com o que quiser. Aí é a vontade espiritual. Se ele quer progredir, a qual velocidade ele vai progredir? Nós temos André Luiz, que é a prova disso. Se progride muito, mas tem que vir à Terra para trabalhar esse progresso adquirido no estado errante. Chega, porém, o dia em que acordam e começam a louvar a Deus, em êxtase admirável. Isto, no entanto, não é suficiente. E aqui Emmanuel é taxativo. Não adianta eu despertar, acordar, porque eu estou dormindo. Aí eu acordo. Acordo para a vida espiritual. E aí eu começo a gritar, Senhor, 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 e aí? É Senhor. Qual é o benefício disso? Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, aguardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Eu adquiro conhecimento, eu consigo entender que Deus é justo, bondoso e soberano, mas eu não faço nada. Eu me recuso a trabalhar na obra do Senhor. Eu não faço o papel que a abelha fez, de voar e fazer o mel. Eu não faço nada, porque eu não preciso fazer nada. Eu acho isso. Então eu acordei para Deus, que Deus existe, e não coloquei em prática as lições que o Cristo me deu. E quais são essas lições? Está lá quando ele foi questionado pelo doutor da lei, quais seriam os mandamentos, o maior mandamento, e ele dá 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, não honrar nenhum outro Deus a não ser o Deus único, que é bondoso, generoso e ama todos sem distinção. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Se eu pego esse conhecimento e não levo, não distribuo em forma de fraternidade, eu estou sendo ocioso. Eu estou sendo igual um baú ou uma estante de livros velhos que ninguém lê. Tem conhecimento, mas não serve para nada. Então é disso que o Emmanuel está falando, esse despertar, é despertar para a vida espiritual. E vamos fazer o que com esse despertamento? Que não basta apenas despertar. Esforcemos por alertar nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos da necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Não adianta despertar. Nós temos que ajudar os nossos irmãos no soerguimento. E aí é uma coisa interessante. O que é soerguimento? O que significa isso? Erguer é você pegar uma pessoa e levantar. Se você soltar e ela não quiser ficar em pé, ela vai cair novamente. Porque ela não tem força hoje. Soerguer é dar a mão e vir trazendo junto. Manter o suporte. É aquela questão de, eu não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. Tem um momento que você precisa dar o peixe. Depois você ensina a pescar. E aí, esse soerguimento de ensinar a pescar vai mantê-lo vivo, vai mantê-lo em pé, porque ele aprendeu a pescar e ele quer pescar para sobreviver. Soerguer é isso. É trazer junto, é vir. Ir junto com aquela pessoa e erguê-la. É imprescindível que saibamos improvisar nos recursos indispensáveis em auxílio dos nossos aperfeiçoamentos, ou não
que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Ou seja, nós nos adaptamos com os instrumentos que tem. Quais foram os talentos dados a gente? O que nós estamos fazendo com esses talentos? Nós estamos guardando embaixo da terra para que ninguém veja. Estamos multiplicando, 1 mais 1 vai dar 2. Ou nós estamos fazendo isso realmente irradiar como aquela lâmpada que a gente coloca sobre o alqueire para que ilumine a todos. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento que o Espiritismo vem nos trazer? Que nós estamos falando da doutrina espírita, hoje. Porque lá atrás nós falamos de outras religiões, porque participamos delas também. E a vida é assim, porque o processo de reencarnação nos dá esse processo. Se hoje nós estamos aqui, na sala de aula do planeta, aprendendo com a doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais, que hoje nós conseguimos olhar o sacrifício do Cristo na cruz e enxergar que ele não foi ao sacrifício para curar os meus pecados, mas para demonstrar que a vida não termina ali na morte, porque ele ressuscitaria, porque ele nunca morreu, porque ele sempre ficou vivo. Mas o Espiritismo me dá essa certeza, porque até então eu vivia sob um dogma que achava que o Cristo, ao ser crucificado, redimiu todos os meus pecados. E aí eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque o Cristo pagou por mim. E na verdade a doutrina espírita nos diz que a questão é individual. Que nós estamos aqui para crescermos moralmente. Mas não basta só crescer moralmente. O importante é crescer moralmente e ser exemplo luminoso para aquelas pessoas que se aproximam de você, que te enxergam e olha, fulano é bom, porque olha só o exemplo que ele tem como família, como homem, como mulher, como ser humano. Eu fico muito incomodado quando eu vejo as pessoas falarem o seguinte: não dou esmola, porque se eu der esmola, aquele irmão que está caído ali, ele vai usar para comprar droga. Quer dizer, então, que eu já fiz o julgamento. Eu não vou ajudar ele porque ele vai comprar droga. Gente, se o nosso irmão está doente e ele usa droga, mas naquele momento ele está fragilizado e precisa de alimento, ele pediu comida, por que não dar comida? Se ele pediu um abraço, por que não dar afeto? O que nós temos que mudar é essa visão de que basta dar uma sopa, basta ir na praça, que está resolvido o problema. E não está. Porque nós temos que levar a palavra do Cristo em sua essência, nós temos que viver a palavra do Cristo. Não adianta falar, eu tenho que vivenciar o Cristo. E vivenciar o Cristo é amor. Eu tenho que irradiar. E aí o Kardec me ensina o seguinte, que reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em melhorar. Não está dizendo que melhorou. É o esforço, é o dia a dia. É a hora a hora. É a vida. É cada momento. Porque a evolução, ela é constante. Ninguém vai ficar parado. A gente até acha que não vai adiantou, que não adiantou muito, porque aqueles que estão próximos a gente se adiantaram mais e a gente ficou para trás. Então eu acho que eu fiquei parado? Não, foi eles que se adiantaram. Eu fiquei onde eu estava. E aí o mundo vem e ensina, através da expiação, que não é sofrimento, não é dor, e sim purificação, que eu tenho que avançar. E isso a gente vê no dia a dia. Eu estou andando na calçada, tropeço, o tropeço me leva para frente. Ninguém tropeça caindo para trás. Você já viu alguém tropeçar caindo para trás? Sempre é um impulso para frente. Aí a dor te explica isso. Que é um santo remédio. A doença, que nós todos fazemos orações e pedimos que Deus nos livre da doença. Gente, a doença é a cura. E é fácil de entender que a doença é a cura quando você olha uma pessoa extremamente orgulhosa e ele lá aos 60 anos tem um AVC e aí ele fica lá mais 10 anos acamado. As pessoas tendo que dar banho, alimentar, fazer tudo por ele. Mas o espírito está vivo, completamente lúcido. O corpo já não responde mais. O corpo virou uma prisão. E nessa prisão, nessa solitária, que nós nos colocamos, não foi Deus que colocou não. Quem se coloca nessa solitária somos nós.
Quem traz o sofrimento para a nossa vida somos nós. Porque ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para progredir. O sofrimento é facultativo a nós. Vai no amor, vai na dor. Até quando nós vamos dar valor realmente às coisas que têm valor? Porque é isso que o Espiritismo nos mostra, que é a questão espiritual e não material. Mas lembre-se que nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, que é matéria. E a gente está preso na matéria. Então a gente tem que aprender a desapegar a matéria. Talvez esse seja o maior ensinamento que a Terra nos dá. É de fato valorizar as questões espirituais. Não basta recomendar, foi o que o Emmanuel nos dá aqui. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito da fraternidade, identifica-se como um instrutor que exige e reclama do aluno integralmente conhecimento acerca de determinado valioso livro, sem antes ensiná-lo a lê-lo. E é isso que a reencarnação faz com a gente. Vai graduativamente nos ensinando a ser melhor. O próprio Emmanuel levou mais de 15 séculos para chegar a esse tipo de entendimento. Porque antes, e isso está muito bem relatado na obra do Chico, e o Emmanuel nos traz isso, com detalhes que, se a gente lê as obras do Emmanuel, psicografada pelo Chico, e fecharmos os olhos, nós temos a capacidade de voltar àquele tempo e ver aquelas cenas, de tão ricos são os detalhes. E ali ele demonstra, através dos séculos, e são 15 séculos no mínimo, de reencarnações, o quanto é penoso e quanto é doloroso acordar, e enxergar, e seguir, e erguer-se, para que a gente possa distribuir amor. É um processo. Ninguém vai crescer do dia para a noite e virar. Não tem como. Jesus não cobra isso da gente. Nunca cobrou. Mas ele sempre cobrou da gente que nós parássemos e refletíssemos o quanto a gente pode ser melhor. E o único caminho é o amor. Mas não é o amor que a gente conhece na Terra. Porque o amor que a gente conhece na Terra, a gente ama aqueles que estão próximos a gente. Somos antipáticos àqueles que nós não temos simpatia. Mas o ciclo de amor nosso é muito fechado. É pai, mãe, filho, avô, avó, tia, quer dizer, geralmente a família. Às vezes grandes inimigos. Mas a gente, quando vê amor, a gente pensa nisso. Ou então um relacionamento entre homem e mulher. Mas a gente percebe que nessa maneira de amar, a gente está sempre colocando uma segunda pessoa. Eu amo a Germana. Eu amo o Miguel. Eu amo a minha mãe. Eu estou sempre amando alguém. E a proposta do Cristo é amar. Independente de quem quer que seja. Porque amor ao próximo é isso. Eu amo sem conhecer. Eu amo aquele que se aproxima. Paulo disse: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para que a vida superior e levantemos a execução das boas obras que o Senhor ajudará para que nós possamos ajudar os outros. Quer dizer, esse é o capítulo 66. Vamos falar de Paulo, vamos pensar quem foi Paulo. Paulo é o apóstolo. Antes do Paulo, quem era? Saulo de Tarso. E aonde Saulo de Tarso desperta? Na estrada de Damasco. Está isso muito bem escrito no Evangelho de Mateus. Nós não temos dúvida disso. Mas a gente fala de Paulo como apóstolo. Mas a gente esquece que Saulo era um assassino, perseguidor, torturador. E ele
quando estava indo para Damasco, ele estava indo capturar Ananias, que foi o responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo. E aí acontece o que acontece com Saulo. Ele depara com Cristo, com o próprio Cristo, e o Cristo pergunta: Saulo, por que me persegues? E nesse momento, ele, ao cair de joelhos, já completamente cego, ele diz: Senhor. Ele não pergunta quem é, ele já reconhece a autoridade moral do Cristo. E é disso que o Cristo nos mostra. O Cristo não falava, ele tinha autoridade moral. Tudo que ele exemplificou, ele tinha autoridade moral para exemplificar. Ele demonstrava isso. E o Paulo se transforma em Saulo. Ele vai para Damasco, ele é recebido por Ananias, ele é instruído, ele vai para o deserto, e o deserto, no caso de Paulo, é fértil, porque ali ele levou 3 anos para entender e refletir como ele poderia mudar. Mas tem uma coisa em Paulo que é interessantíssima, e que passa muito despercebido para a gente. Em momento algum, Paulo olhou para trás para ver o que ele estava deixando. Ele não olhou para o passado. Quando ele chega no momento na presença do Cristo, é dali para frente. Senhor, o que eu posso fazer para servi-lo? E aí ele se modifica. Ele não olhou para trás. Ele não ficou preocupado que ele largou posição social. Ele não ficou preocupado que ele largou riqueza. Ele foi taxado pelo pai como louco. Paulo enlouqueceu. E nada disso modificou. E tinha importância para ele. Porque naquele momento ele despertou, ele acordou. Ele acordou para a verdadeira doutrina que o Cristo trazia, que era do amor. E nesse momento, ele começa a se erguer. E ele ergue distribuindo aquele amor que ele viu na doutrina do Cristo para todos aqueles que ele poderia alcançar. E ele foi o grande divulgador do cristianismo. De perseguidor e torturador e assassino ao maior divulgador. Olha o processo que esse homem fez nesse período de vida curto. Ele já tinha essa missão. É óbvio que tinha. Ele veio da espiritualidade para cá já preparado, ele sabia o que ia fazer. Só que ele se embrenhou de tal forma nas leis de Moisés e acreditava, e ele defendia as leis de Moisés como uma absoluta verdade. Porque ele não entendia o Cristo. Assim como os judeus não entenderam. Não era um rei, um general que comandaria exércitos para a libertação. Era um rei, era um general que comandaria o mundo para a libertação. Para o que de fato o verdadeiro amor. E aí, esse ser humano é tão importante, o Cristo, que ele divide a história em antes dele e depois dele. Por quê? Porque ele tinha autoridade moral para isso. Senão a gente não estaria hoje, há 2024 anos atrás, depois, falando sobre o Cristo. Não foi assim para Francisco de Assis? Ele não foi despertado e acordou? E mudou radicalmente e sem olhar para trás? E o que vamos falar então do cego? Que ao Jesus passar com a multidão, o cego, a perceber que era o Cristo, começa a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Eu falei: fica doido, fica quieto aí, cara, você está maluco? E ele não parou, porque ele estava pedindo socorro. Era mendigo e cego. Jesus para, com alvoroço, manda que o cego venha até ele. Jesus não foi o cego. Jesus poderia ter ido, Jesus sabia que era cego. Ia lá: o que você está querendo? Não. Jesus para e o cego vem a Jesus. Ele tomou 2 atitudes aí. Primeiro, de pedir socorro, quando olha o Cristo. Larga a capa, porque naquela época os mendigos tinham que usar uma capa que identificava como mendigo.
larga a capa da mendigância, ou seja, toma a segunda atitude de mudança e vai ao Cristo. E ao chegar ao Cristo, o Cristo sabiamente pergunta a ele o seguinte: o que você quer? O cara é cego. Como é que eu vou perguntar o que você quer? Ele podia ter dito: eu quero ver. Ver, qualquer um vê. Mas ele falou uma coisa que é radicalmente uma mudança. Ele disse: eu quero enxergar. Ele já não queria mais ver, ele queria enxergar. E aí ele está mudando, está demonstrando o quanto ele quer mudar o rumo que a vida dele estava tomando. E o que o Cristo faz? Faz uma lama, passa nos olhos dele, manda que ele vá à fonte, lave os olhos e ele começa a enxergar. E segue ao Cristo. Passa a seguir o Cristo. Com os leprosos, foram 10, apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 seguiram a vida. Porque é uma mudança que nós temos que fazer. Nós temos que decidir em que momento nós vamos acordar, em que momento nós vamos levantar. No livro Os Mensageiros, existe um capítulo que diz assim: aqueles que dormem. E a história é mais ou menos assim: o André Luiz vai com Anacleto e mais outros espíritos que comandam o nosso lar e sai visitando a instituição. E ele chega em um pavilhão que tinha aproximadamente 3 quilômetros e encontra vários espíritos dormindo, deitados na posição horizontal. Uns de olhos abertos, outros de olhos fechados. E ele, no livro, ele diz o seguinte, que ele é como se ele estivesse vendo múmias vivas, mas completamente inertes. Quantos irmãos nossos estão nessa posição? Se mantêm assim, esperando o juízo final, esperando o Cristo voltar, e não fazendo nada para modificar. E nesse livro, o André Luiz, ele dá uma advertência que é muito interessante. Acorda enquanto está aqui. Aproveita a caminhada terrestre e desperta. Acorda. O Evangelho do Cristo está aí. O Evangelho do Cristo é amor. Pega esse conhecimento e distribua, divida. Doe o seu tempo. Doe você se doar por amor, não por obrigação. É disso que nós estamos falando. É que de fato nós estamos fazendo com esse conhecimento. O acordar é justamente isso. Acorda para a vida. Nós vamos ficar dormindo, nós vamos ficar até quando? Esperando cair do céu. Nós vamos ficar viciados em passes no centro espírita até quando? Até quando a gente vai esperar que vamos fazer chantagem com Jesus? Ah, não, se eu fizer isso, ele vai me dar dinheiro porque o meu Deus é fiel. Fiel em quê? Ele é fiel em te dar a vida. Olha o benefício que você já tem de estar aqui hoje, nesse planeta, habitando esse planeta, para que você possa crescer e progredir. Você quer maior riqueza do que essa? E aí a gente coloca a riqueza em coisas materiais. E nós estamos fazendo o que dentro de casa? O nosso lar é a maior batalha que nós temos na nossa vida. Ali estão nossos maiores inimigos e os nossos maiores amores. E isso é muito fácil de entender. A literatura espírita nos dá isso, essas demonstrações, de uma maneira muito simples. Nós podemos estar hoje encarnados com pessoas que nós prejudicamos demais. E aí a gente consegue entender a animosidade entre pais e filhos. Mas hoje, mesmo com essa animosidade, eles já não estão mais se matando. Já é um crescimento. Nós vivemos num país e que a gente diz o seguinte: o Brasil é uma bagunça porque as pessoas aqui são muito violentas. Gente, mas olha só o benefício que nós já temos. Nós estamos nos indignando com isso. Porque há um tempo atrás a gente estava batendo palma.
Ninguém cortava a cabeça lá na guilhotina, a gente dava risada e batia palma. Incendiava uma mulher em praça pública, a gente estava lá batendo palma. Porque discordava daquela maneira dela agir e achava que a nossa maneira era melhor. Nós fomos lá para o Oriente Médio e matamos um monte de irmãos. Nós não mudamos. O que acontecia na Idade Média acontece hoje, está acontecendo. Por quê? Porque poucos mudaram. Muitos ainda se encontram nesse mesmo marasmo e aí a roseira vai balançar, gente. O Cristo nos disse, deixai que crescer o joio e o trigo e no momento oportuno separaremos. E aí? Quem é o joio e quem é o trigo? Nós na doutrina espírita aprendemos que nós vivemos em um planeta de provas e expiações e estamos em um momento de transição. Essa transição pode durar 1000 anos, 500 anos? O que é 1000 anos para Deus? No tempo de Deus. Mas está acontecendo. Alguns médios dizem que hoje já está encarnando na Terra espíritos completamente evoluídos para acelerar esse processo. Ótimo. Mas o processo é o seguinte, se nós recordarmos a literatura, no livro A Caminho da Luz, tem toda a trajetória do planeta terrestre, desde a nebulosa até os dias de hoje. E isso com requintes de conhecimento que, como eu falei, fecha os olhos e você consegue enxergar o que está sendo narrado nesse livro. E da nebulosa aos dias de hoje, nós evoluímos muito. O problema é o seguinte, nós estamos aptos a continuar no planeta Terra, na transição, na mudança dele para um planeta de regeneração, ou nós vamos ser convidados para contribuir com a obra do Pai, que é Deus, para auxiliar nossos irmãos mais primitivos em mundos primitivos. E aí o Cristo demonstra isso naquela questão das núpcias, que o Senhor manda que os seus servos saiam e mande o convite para aquelas pessoas para a festa de núpcias que vai acontecer na terra dele. E os convidados não vão. O Senhor, muito indignado, porque estava tudo pronto para as núpcias, manda que os servos saiam e vá às ruas e chame a todos, independente de quem quer que seja. E essa ordem foi cumprida. E ele foi e chamou todos. E eles foram às festas de núpcias. Ao chegar lá, o Senhor percebeu que tinha alguns que não estavam vestindo a túnica nupcial. Porque para entrar na festa de núpcias, precisava de uma túnica nupcial. E aquela pessoa não estava. E o que o Senhor fez? Tire ele daí e jogue ele para fora. Porque ele não é digno de estar aqui. Isso está acontecendo agora com o planeta. Nós estamos vestindo a túnica nupcial ou vamos ser alijados do planeta? Lembre-se que a promessa do Cristo é: nenhuma ovelha se perderá. Porque ele é pastor. Porque ele zela. Então, às vezes nós temos que parar e enxergar nossos irmãos de jornada, e isso às vezes não, é preciso fazer isso, e mesmo que eles estejam doentes, em crimes, olhar com piedade, não com censura, não com julgamento. Se nós não temos capacidade de soerguê-los e dar a mão, pelo menos não critiquemos e não julguemos. Porque esse julgamento é injusto, porque um dia nós fomos ladrões. Um dia nós fomos assassinos. Um dia nós cometemos os mesmos crimes que os nossos irmãos hoje cometem. E é fácil de entender porque a lei da reencarnação é essa. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E a gente consegue entender simples como uma coisa complexa. E não é.
O simples, porque não é composto. É mais para um átomo, para se formar uma molécula. É simples. Não é de complexo, é de simples mesmo. De um elemento só. E ignorante porque nós não tínhamos conhecimento. E aí Deus começou, aí nós não tínhamos livre-arbítrio. E é imposto às reencarnações. A proporção que a gente adquire inteligência e conhecimento, nós começamos a participar do planejamento. Isso está na doutrina espírita claramente. Pegue o livro dos Espíritos para estudar, e nós veremos que essas perguntas estão todas lá com respostas claras. E aí a gente vai se educando ao longo do percurso, né, do tempo, porque o tempo para nós é algo insignificativo. Eu, como matéria, aqui, o tempo é importante. Eu, como espírito, eu tenho uma eternidade para viver. O problema é o seguinte: eu não posso continuar cometendo os mesmos erros e querer resultados diferentes se eu uso a mesma equação cometendo os mesmos erros. Eu tenho que modificar o elemento dessa equação, para que eu possa modificar, para que eu possa evoluir. Então, a questão do amor do Cristo é justamente essa. Eu acho que eu trouxe o papel errado, mas tudo bem. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, gente. Deus é tão bom com a gente. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta é, se existiu no planeta algum ser que fosse justo. Eu vou ler para não perder, para ficar bem fiel ao que foi perguntado. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. E aí complementa dizendo o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Quando a gente diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o que a gente pode aspirar. É o que a gente pode visualizar onde nós podemos chegar. Deus nos lhe oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o anima. Se Jesus era médio de Deus. O mentor espiritual de Jesus era Deus. É isso que eles estão nos dizendo. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, e têm transviado ensinando-lhe falsos princípios. Isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Ou seja, é de uma complexidade o que ele está dizendo, que nós vemos ao longo do tempo acreditando. As leis que ontem eram verdadeiras e que hoje não têm sentido, são leis dos homens. As leis naturais, as leis divinas, são imutáveis. A lei da reencarnação é imutável. E está escrito lá na Bíblia. Quando questionado por Pedro se Jesus estava conversando com Moisés e com Elias na transfiguração. E estava. Mas Moisés e Elias já tinham morrido. Os espíritos que foram Moisés e Elias estavam naquele momento ali. Quando questiona sobre Elias,
se Elias vai voltar. E Jesus responde claramente, já voltou e vocês não reconheceram. E eles entendem que estavam falando de João Batista. E se você olhar a vida de Elias e a de João Batista, Elias, como sacerdote, mandou que decapitasse todos aqueles que eram contra ele, e são 346 pessoas. Ele mandou decapitar. João Batista morre decapitado. A lei da causa e efeito. Não muda. Na literatura espírita, nós temos a figura de Judas. E na nossa cultura, nós temos Judas como traidor. Um eterno traidor. A literatura espírita vem e nos demonstra que a última reencarnação de Judas foi como Joana d'Arc, na França. Morreu queimado. Se redimiu. No Brasil, nós temos Pedro II. Pedro II é aquele soldado que, quando o Cristo estava crucificado, ele transpassou o corpo do Cristo com a lança. Vem para o Brasil como rei e, dito no livro, nós não reconheceríamos e não daríamos crédito a ele. 200 anos quase depois da morte dele, que hoje o Brasil reconhece quem foi Pedro II. Mas na história passou despercebido. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo que é, ao longo dos séculos, independente de acreditar ou não, de querer ou não, vai acontecer, porque é uma lei divina. Nós vamos reencarnar. Independente de querer ou não. É igual a história da injeção. Você leva seu filho no hospital, tem que tomar injeção, ele não vai querer tomar, porque dói. E ele vai fazer um escândalo. Aí você vai fazer o quê? Vai convencer ele, segura e manda o enfermeiro dar a injeção que ele tem que tomar e acabou. Ele vai chorar, porque ele só está enxergando a dor. E você está vendo o benefício que aquela injeção vai trazer. A reencarnação é assim para nós. Ou você acha que quando eu estava lá no modo errante, pô, legal, isso aqui está tranquilo demais, está suave. Aí eu estou lá no nosso lar, vamos dizer que eu esteja lá, porque eu acho que eu nunca estive lá, mas vamos dizer que é aquele paraíso, aquilo que a gente vê nos filmes, nos livros. Aí o pessoal lá encarregado pela reencarnação fala assim, João, você vai ter que voltar. Ah, não vou não, lá é complicado. Deus me livre. Não, mas tem que voltar. Eu digo, não vou voltar. Quando eu espantar, eu estou na maternidade chorando. Nasceu. Imposição, gente. É a lei natural. Não tem para onde pular. É disso que nós estamos falando. Agora, o que a gente pode fazer? Transformar isso em benefício para nós e crescer. Nós podemos acordar, enxergar o Evangelho do Cristo e acordar e distribuir. Ou nós vamos fazer como aquele avarento. Vamos juntar riquezas. Quando eu morrer, eu levo tudo. Para onde? Ah, não levei. Aí aquilo lá, aquilo foi tão, essa raiz foi tão grande, essa âncora foi tão pesada, que mesmo no estado errante, eu estou preso às coisas materiais. E aí eu me incomodo, que a minha esposa está namorando não sei quem, que o cara está usando meu carro. Eu virei obsessor. Olha o que eu arrumei para mim. E aí eu vou ter que fazer um processo novamente de depuração. Ou seja, eu só vou provocar mais dor. No livro Mensageiro, no livro nosso lá, o André Luiz, ele leva 8 anos, gente. No umbral. E aí? Olha a obra que esse homem, que esse espírito nos traz. Olha o esclarecimento que nós temos através dos livros do André Luiz. Olha o que ele nos traz. Hoje eu vou tomar uma aguinha, tá? E olha quanto sofrimento ele trouxe para ele por 2 coisas que são interessantes e que nos perseguem a vida toda, que é orgulho e egoísmo. Olha o quanto isso é nocivo para nós mesmos. Nós somos orgulhosos?
Claro que somos. Vaidosos? Demais. Egoísta? Um monte. Basta a gente olhar a relação do mundo. Eu faço tudo pelos meus filhos. Primeiro os meus. E é fácil de entender. Coloca duas mães numa pracinha. Está lá um playground lá com as crianças brincando. De repente, uma das crianças chora. Corre as duas para socorrer. Uma fala assim, graças a Deus que não é o meu, é o da outra. Não, mas eu fui lá junto para socorrer. Não, mas eu estou aliviada, não foi o meu filho que se machucou, é a outra. Então a gente faz isso na vida o tempo todo. E o Cristo está nos dizendo justamente isso. Quando o Cristo na cruz olha para Maria, olha para João e diz, eis aí sua mãe, eis aí o seu filho, ele está dizendo o seguinte, ame a todos. Não se prendam a mim. Porque, na verdade, vocês estão no planeta para amar. Ame a todos. E leve esse amor de tal grandeza para que vocês possam, de fato, evoluir e crescer. O acordar que o Emmanuel nos traz essa reflexão é justamente essa. Acorde para a vida. Lembre-se que nós somos espíritos e que vivemos para a espiritualidade. O nosso destino é crescer sempre e é habitar os mundos celestes. Não percam tempo com coisas que não têm valor, que são pequenas. Isso é acordar. E erguer-se. Pega esse conhecimento, esse entendimento e auxilia aquele que está próximo para que ele também adquira esse conhecimento e soerga-se, e cresça, e levante, e caminhe. Não adianta eu ter conhecimento se eu não consigo passar esse conhecimento à frente. Seria como um professor que chegasse numa sala de aula e ficasse mudo. Não tem conteúdo para passar. Ou que sabe demais e você não tem capacidade de entender. E não é isso que o Cristo quer. Não é isso que o Emmanuel está nos chamando a atenção. É para fazer essa distribuição de uma maneira que nós nos beneficiemos, beneficiando os outros. O Cristo demonstra isso. Aquela coisa de você se colocar por último para que você possa ser o primeiro, é para que você não passe vergonha. E na história é justamente essa. Se você é convidado para um casamento, não tome as primeiras filas. Fica lá atrás, para que o dono da festa chegue e fale, fulano, venha para cá, na frente de todos. E aí você vai ser reconhecido. Porque o diferente é, ei, sai daí que fulano vai ficar aqui. E é justamente isso. Para que a gente não chegue lá e fale assim, ah, meu Deus, se eu soubesse disso, eu tinha feito lá. Para que eu não tenha que preocupar, vou lá avisar a fulano para não fazer essa bobagem não, porque eu fiz e não deu certo. Mas o conhecimento está aí para todos. E o conhecimento é, ame, indiferentemente de quem quer que seja. Ame. Não qualifique o amor para um indivíduo. Ame. E é isso que a gente tinha para conversar hoje, a respeito do acordar e erguer-se. Fácil. Meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo para que Jesus possa nos acalentar e nos trazer um pouco de carinho, um pouco de amor. Sabemos nós o quanto andamos errando nas nossas vidas. E para que aproveitemos da melhor maneira possível a nossa estadia nessa escola maravilhosa que é o nosso planeta. Mestre Jesus, olhai todos os nossos irmãos
principalmente aqueles que ainda continuam se matando, guerreando, para que eles possam ter um momento de parar, pensar e ver o quanto amar é importante. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estar nesse planeta para crescer. Que assim seja, Mestre.